Capítulo 8. Conhecer a si mesmo. Certa vez, alguém me contou uma história sobre um sapo e um poço. É um conto antigo, e talvez você já o tenha ouvido. Era uma vez um sapo que vivia no fundo de um poço. Ele passava a maior parte do tempo na água e nas sombras, e, do seu ponto de vista, o mundo parecia familiar, completo e perfeito. Já sei tudo o que há para saber, pensava o sapo. Posso ver cada estrela, cometa e constelação. Consigo distinguir o dia, a noite, o entardecer e o amanhecer. Conheço cada nuvem, cada estrela e cada pássaro que voa pelo céu. Sei tudo o que há para saber sobre a vida. Um dia, o sapo ficou curioso, então decidiu arriscar e dar um salto para ver se havia alguma coisa além do poço. Quando aterrissou lá fora, mal pôde acreditar no mundo inteiramente novo que havia ao seu redor. Ao erguer os olhos para o céu, no lugar da versão pequena e circular da realidade que tinha conhecido a vida inteira, viu um mundo vasto, em constante mutação, e ficou impressionado. Havia mais estrelas, cometas, nuvens, constelações e pássaros do que ele sabia existir. Havia o gramado, as árvores, as rochas e o horizonte infinito. De repente, o sapo ficou consciente da pequenez de seu próprio corpo. Eu amo essa história. Ela diz tanto, de um jeito tão simples. Penso muito nela porque, desde que saí de casa para começar a carreira de modelo, tenho estado numa jornada para compreender meu propósito na vida. Estava decidida a sair do poço. Queria crescer e vivenciar o máximo que eu podia na vida. Sempre adorei aprender coisas novas e me aprofundar em temas do meu interesse, sabendo que mesmo com tudo o que eu estudava, sempre haveria algo mais a aprender. Com frequência, sinto que, quanto mais aprendo, menos sei. Quem eu era aos 14 anos não é quem eu fui aos 20, nem quem sou hoje aos 38, nem quem serei daqui a uma década. Mas algumas coisas não mudam, como o meu processo contínuo de aprofundar a compreensão de mim mesma, de outras pessoas e do mundo ao meu redor. O 8º e último capítulo deste livro, Conhecer a si mesmo, é o aprendizado que está por trás de todos os outros. O que poderia ser mais importante do que nos conhecermos profundamente e expandirmos continuamente nosso autoconhecimento? A menos que façamos um esforço para compreender as muitas facetas da nossa própria natureza, não conseguiremos descobrir o que nos dá alegria e propósito. O que você procura está procurando você, escreveu Rumi. Minha busca sempre incluiu livros sobre história, religião, metafísica, misticismo. Li obras sobre cristianismo, budismo e hinduísmo. Li o Bhagavad Gita e o Siddhartha. Li sobre a vida de pessoas que me inspiraram, como Gandhi, Martin Luther King e Krishnamurti. Depois que comecei, foi difícil parar. O que era o Ki? O que era Dharma? O que era numerologia? O que eram os chakras? O que os antigos egípcios sabiam? E quanto aos maias? Como Machu Picchu foi criada? Quando comecei a meditar e a praticar yoga, ingressei em novos mundos e novas crenças. E continuei minha jornada. Às vezes, minhas viagens eram filosóficas, às vezes psicológicas, às vezes elas tinham a ver com me desafiar para encarar meus medos, às vezes eram geográficas. Por exemplo, por ter morado no Japão na adolescência e mais tarde em Nova York, e por ter viajado pelo mundo seguindo o circuito da moda, pude observar muitas culturas, hábitos e crenças diferentes, e aprendi que, na verdade, não há um jeito certo de se viver. No fim das contas, cada um de nós é responsável pela própria vida e pela realidade que está ajudando a criar. Cada um de nós precisa decidir que tipo de ser humano quer ser e para onde deseja direcionar sua atenção. Em que acreditamos, quais valores queremos seguir, que tipo de vida queremos ter. No decorrer das minhas leituras e das minhas viagens, aprendi que algumas ideias hoje populares são, na verdade, bastante antigas.
Conhecer a si mesmo é uma inscrição no templo de Apolo em Delfos e pode ter sido um ensinamento transmitido pelos antigos egípcios. Nesse livro falo sobre gratidão, mas o Bhagavad Gita já falava do mesmo tema há 6.000 anos. Meditação e yoga estão por aí há séculos. Não finjo ser proprietária dos conceitos aqui presentes. Estou simplesmente fazendo o melhor que posso para vivenciá-los. Por exemplo, a ideia de que todas as pessoas possuem tanto uma energia feminina quanto uma masculina dentro de si e de que o equilíbrio interno é resultado da harmonia entre as duas forças vem do taoísmo, que remete ao século VI a.C. No taoísmo, o lado masculino é chamado de Yang e o lado feminino é chamado de Yin. O conceito que tanto o Yin quanto o Yang existem dentro de nós provavelmente parece lógico para algumas pessoas, mas não evidente para outras. Se nos identificarmos como homem ou mulher, faria sentido tudo que um homem faz ser masculino e tudo que uma mulher faz ser feminino? Para mim, não. Seja você homem ou mulher, cada um de nós tem qualidades diretivas, ativas, yang, e receptivas, passivas, yin. Quando estamos igualmente confortáveis com a força e a sensibilidade, com agir e esperar, com ouvir e falar, esses dois extremos que nos habitam geram equilíbrio. Isso não quer dizer que seja fácil encontrar o equilíbrio. Desde muito cedo recebemos mensagens de pais, irmãos, colegas de turma, amigos e da cultura dominante sobre como meninos e meninas devem se comportar. Meninos devem ser fortes, inabaláveis, competitivos e ambiciosos. Meninas devem ser mais receptivas, educadas, motivadoras e empáticas. Mas quantos meninos e meninas, homens e mulheres se encaixam apenas em uma categoria? Acho que todos concordam que homens e mulheres não são exatamente iguais. A energia masculina realmente tende a ser mais assertiva e diretiva, enquanto a energia feminina tende a ser mais receptiva e intuitiva. A energia masculina precisa conquistar e vencer, e a energia feminina precisa cuidar e proteger. Ambas as energias são extraordinárias, desde que trabalhemos com elas conscientemente, de maneira equilibrada para o bem de todos. Na minha experiência, a concretização da energia masculina é o poder e da feminina é o amor. Equilibrando as duas e combinando poder e amor, nós podemos começar a criar uma mudança genuína e positiva no mundo e em nós mesmos. Para isso, os homens não precisam ser parecidos com as mulheres, nem as mulheres precisam ser parecidas com os homens. Em vez disso, ambos os gêneros precisam apenas se tornar mais conscientes das energias masculina e feminina que já existem dentro de si. Em vez de negar sua energia feminina, os homens deveriam abraçá-la. Em vez de suprimir sua energia masculina, as mulheres deveriam celebrá-la. E se você não se identifica com o sexo masculino nem com o feminino, ou se ama uma pessoa do mesmo sexo, isso significa que está perdendo alguma coisa? Nada disso. Amor é amor. Se você consegue abraçar tanto sua energia masculina quanto a feminina e encontra um parceiro ou uma parceira com o mesmo equilíbrio, é possível encontrar a plenitude e então compartilhar e aprender juntos. Quando eu era criança, lembro-me de ter consciência da complexa dança do equilíbrio entre masculino e feminino, que ocorria entre meus pais. Aparentemente, meu pai era muito mais emotivo que minha mãe. Aos domingos, quando ele pegava o violão e fazia serenata para nós, cantando antigas canções gauchescas, seus olhos se enchiam de lágrimas. Meu pai inspirou minha criatividade, minha sensibilidade, meu idealismo e meu eterno senso de propósito. A noção de que tudo é possível. Ele me encorajou a sonhar alto, a rejeitar rótulos e a ser destemida. Até hoje faz isso. Ele sempre teve alma de criança, meio brincalhão, e também sou assim.
quanto à importância do trabalho árduo, do foco, da disciplina e da perseverança, tudo isso herdei da minha mãe. Com ela aprendi a não desperdiçar, a nunca jogar fora nada que pudesse ser reaproveitado, a terminar o que havia no prato e a ser grata por tudo. Ela me ensinou o valor das coisas, a nunca fazer pouco caso de nada e a ser independente. Minha mãe ensinou a todas nós a atitude do vai lá e faz. Provavelmente é por isso que hoje tenho minha própria furadeira elétrica e minha caixa de ferramentas. Se alguma coisa precisa ser consertada ou pendurada, sou eu quem fará o serviço. Ou pelo menos vou tentar fazer antes de pensar em chamar um profissional. Quando mencionei no início deste capítulo, quando era jovem, passei algum tempo estudando o taoísmo, filosofia chinesa que nos ensina sobre o yin e o yang. Era ao mesmo tempo confuso e inspirador. Qual era a relação entre o sol e a lua, o positivo e o negativo, a escuridão e a luz? Eram forças opostas ou variações da mesma força? Ao longo do tempo, passei a acreditar que nossas energias, masculina e feminina, não estão separadas. Elas são duas metades de um inteiro perfeito. Pode ser fácil duvidar disso quando pensamos em como nossa cultura trata os meninos e as meninas que não se enquadram nos padrões convencionais. Mesmo que os pais não digam diretamente aos seus filhos e filhas que ajam de uma determinada maneira, as crianças captam sinais não verbais. O que é mais destrutivo do que dizer a uma criança que ela não deveria demonstrar como se sente? Isso significa que, se você é menino, não pode chorar. Significa que, se você é menina, não pode ser competitiva ou ambiciosa. Consequentemente, muitos meninos crescem acreditando que é errado expressar suas emoções, e muitas meninas sentem que devem reprimir suas ambições. Mas, por que estamos aqui se não para vivenciar o que é o ser humano em sua totalidade? Tanto nossa energia masculina quanto a feminina. Você acha que é de se admirar o fato de a yoga atrair tantas mulheres que, tendo em mente o que ouviam, quando pequenas, que deviam cobrir o corpo e calar a voz, agora estendem os braços na postura do guerreiro? Ao longo da vida, homens e mulheres dão e recebem, lideram e seguem, dão ordens e as cumprem. Se não somos capazes de descobrir como unir as duas energias, ficamos incompletos e desequilibrados, o que pode levar a todo tipo de comportamento negativo. Hoje, acredito que ainda estamos vivendo num mundo em que a energia masculina está em desequilíbrio. Um mundo onde alguns homens continuam a abusar do seu poder. Homens motivados pela vaidade, pelo ego e pela ganância. Homens dispostos a sacrificar o amor, a consideração pelos outros e os cuidados com o planeta em benefício de seus próprios ganhos. Poder sem amor é uma péssima combinação e é insustentável. Vemos isto nas manchetes dos jornais todos os dias. Desigualdade extrema, crueldade contra os menos afortunados, ilhas de lixo plástico boiando no oceano. Essa predominância da energia masculina nos desconectou do lado feminino e da Mãe Terra. Nossa sobrevivência depende dos recursos naturais da Terra, então não seria mais inteligente se nós os utilizássemos com sabedoria para que possamos continuar a usá-los e aproveitá-los por muitas gerações. Esgotar os recursos naturais sem a consciência de que são finitos nos leva em direção à extinção. Precisamos fazer escolhas sustentáveis, de modo que nosso planeta tenha tempo para se recompor. Como não estamos dando a devida atenção, o planeta está nos enviando mensagens cada vez mais contundentes de tsunamis, enchentes, terremotos, secas, vulcões em erupção. Esquecemos que, quando a Terra adoece, nós também ficamos doentes. Ao longo dos anos, muitos livros têm enfatizado que os elementos masculinos são o fogo e o ar, enquanto a terra e a água são femininas. Sendo o maior arquétipo do feminino, a terra oferece amor, cuidado, sacrifício e compaixão. Ela se doa sem parar, não esperando quase nada em retribuição. Em troca, alguns homens usam seu poder para se aproveitar dela,
como fazem com frequência com as mulheres, tudo em nome da dominação, em nome do poder e do ego, ou talvez porque muitos anos de história e comportamentos repetidos os levaram a pensar que isso é direito deles. Finalmente, a verdade sobre o modo como muitos homens usaram mal seu poder para abusar das mulheres e explorá-las está vindo à tona. Violência, pornografia, pessoas que destilam seu ódio nas redes sociais e nos comentários de blogs e sites. Nossa cultura está sendo posta cara a cara com suas próprias sombras. Mas o que é sombra, no fim das contas? A ausência de luz. Na minha opinião, a luz contém atitudes e ações positivas e, à medida que nos tornamos mais conscientes das mudanças que precisamos fazer, essa luz fica mais forte. Pode ser fácil querer evitar o que é feio e negativo, mas o fato de que muitas mulheres corajosas têm vindo a público falar sobre como foram exploradas me dá esperança. Já mencionei, acredito que uma mudança genuína e positiva no mundo só poderá acontecer quando unirmos o poder com o amor. Precisamos de ambos. Poder é energia. O poder cria, poder é a faísca, o impulso. O amor, por sua vez, é um recipiente. Ele cuida, ajuda a semente a crescer e prosperar. O equilíbrio do masculino com o feminino ou do poder com o amor é uma combinação que venho tentando adotar há anos. Às vezes, estou mais em sintonia com minha energia masculina. Em outras, estou mais conectada com a feminina. Como sei que estou em desequilíbrio? Quando fico diretiva demais, eu me pego forçando a barra para alcançar meus objetivos. Para me reconectar com meu lado feminino, primeiro respiro fundo algumas vezes e depois me faço algumas perguntas. Como estou alcançando meus objetivos? Como o que estou fazendo está afetando meus filhos, meu marido, o restante da minha família e todos à minha volta? Como minhas atitudes vão afetar o planeta? Não apenas hoje, mas no futuro. Sempre me esforço para equilibrar as energias masculina e feminina dentro de mim. Sem a energia masculina, não sou capaz de alcançar meus objetivos. Sem a feminina, me falta empatia, compaixão, consideração e perspectiva. Acredito que somente quando encontramos o equilíbrio entre as duas podemos viver uma vida plena e amorosa. Quando pequena, eu era meio moleque. Ainda me vejo assim. Era atlética e naturalmente mais agressiva. Gostava de pular na rede de vôlei e dar umas cortadas. A maioria dos meus amigos na escola eram meninos, mas não os populares. Esses não tinham o menor interesse em mim. Eu devia ter uns 12 ou 13 anos quando decidi que preferia ser durona a ser frágil. Pode ter sido um meio que eu achei de me distinguir da minha irmã gêmea. Ela era mais delicada, mais menininha. Se um menino me dissesse que eu não conseguia correr ou escalar tão bem quanto ele, minha resposta era: na verdade, consigo sim. Quer ver só? Minha irmã mais nova, Gabi, tinha uma personalidade forte e não tinha papas na língua. Ela sempre falava o que vinha na cabeça para os meninos da turma dela. Mas, se eles a tivessem incomodado demais, eu chegava em sua defesa avisando: escuta aqui, se você falar desse jeito com a minha irmã de novo, você já era. Tá me ouvindo? Já era. Eu não fazia ideia de por que eles se sentiam intimidados por mim. Talvez fosse minha energia masculina ou, quem sabe, porque eu era super alta. Na infância, minhas irmãs e eu éramos todas muito conectadas à nossa energia masculina. Essa mesma qualidade permaneceu comigo quando comecei a trabalhar como modelo. O mundo da moda era o cenário perfeito para eu vivenciar minhas energias masculina e feminina juntas. A carreira de modelo é a única que conheço em que as mulheres ganham mais que os homens. No trabalho, passei da moleca que se sentia mais confortável de jeans, camiseta e roupas largas a alguém que se adaptava a qualquer visual que o trabalho exigisse. Eu era direta, prática, cumpridora de tarefas. Isso foi ficando ainda mais forte com o passar do tempo. Mas, obviamente, a indústria da moda é centrada numa forma feminina idealizada. Se meu trabalho era ser sexy ou sedutora,
eu encarnava minha própria energia feminina. Ser modelo tem um lado feminino, no sentido de que você precisa estar intuitivamente consciente da sua linguagem corporal. A modelo precisa ser expressiva com os olhos, as mãos e a boca, ou com o ângulo dos quadris. É como ser uma atriz num filme mudo. Foi só quando me tornei mãe que me conectei de verdade e profundamente com minha energia feminina. Eu me sentia como uma leoa, como se minha casa tivesse se tornado meu covil, e eu era capaz de fazer qualquer coisa para defender e proteger minhas crias. Dar à luz é algo tão corriqueiro, mas, quando acontece com você, é uma experiência mágica e profunda. Se não fossem as mulheres, não haveria futuro, já que somos as únicas que podem trazer outro ser à vida. Quando conheci meu marido, Tom, em dezembro de 2006, num encontro às cegas, percebi logo que ele era um guerreiro em sua carreira, o futebol americano profissional. O que me surpreendeu e aquilo pelo que me apaixonei com o tempo foi sua bondade, gentileza e doçura. Tom era um homem de caráter, era tão apegado aos pais e às irmãs quanto eu à minha família. E de cara deu para ver que ele era muito amoroso e tinha valores sólidos. Não precisei de muito tempo para perceber que ele daria um ótimo pai. Quando começamos a namorar, nossas carreiras estavam a 1000 por hora. Como eu, o Tom era 100% dedicado ao trabalho dele. Não que eu entendesse direito o que era futebol americano naquela época, ou o que é ser um quarterback na NFL representava. Só sabia que ele amava o que fazia e que estava comprometido com o seu time, o New England Patriots, e queria manter seu ótimo desempenho. Seu objetivo, ele me disse, era jogar por mais 10 anos e depois se aposentar para se dedicar a formar uma família. Eu tinha só 26 anos e, para mim, aquilo pareceu um ótimo plano, já que eu também sentia que ainda tinha muito a conquistar na carreira. Mas a vida se desenrola de maneiras inesperadas. A única constante é a mudança. 2 meses depois de começarmos a namorar, o Tom me contou que sua ex-namorada estava grávida. No dia seguinte, a notícia estava em todo lugar e senti que meu mundo tinha virado de cabeça para baixo. Nem preciso dizer que não foi uma época fácil, mas foi um período que nos trouxe muito crescimento. Mais tarde, naquele mesmo ano, o pequeno Jack nasceu, fazendo meu coração se expandir de maneiras que eu não sabia serem possíveis. Jack, meu filho bônus, tem sido um grande presente e uma grande bênção na minha vida. Na verdade, Jack foi o responsável por acelerar meu amadurecimento e de Tom em muitos sentidos. Nós concordamos que Jack deveria ter irmãos com idade próxima dele, e não 10 anos mais novos. Com Jack em nossas vidas, as prioridades definitivamente começaram a mudar. Eu queria estar à disposição do Jack e do Tom e fazer o que fosse necessário para dar estabilidade às suas vidas e ajudá-los a ter um relacionamento próximo. Tom precisou muito do meu apoio naquela época, e sempre que estou em posição de ser de alguma ajuda para alguém, principalmente para alguém que amo, me desdobro em 1000. A verdade é que ajudar e dar apoio aos outros sempre me faz sentir bem. Também sei que, para ganhar alguma coisa, com frequência, temos de abrir mão de outra. Resolvemos começar nossa família mais cedo que o planejado. 2 anos depois, estávamos casados e logo engravidei, e ficamos ocupados cuidando da nossa família entre a Nova Inglaterra e Los Angeles. Antes de Tom e eu nos casarmos, conversamos muito sobre como queríamos que o relacionamento progredisse, e deixei claro que queria uma relação interdependente e não codependente. Vejo a vida conjugal como 2 pessoas caminhando lado a lado, crescendo individualmente e juntas, nunca abrindo mão da essência de quem são, nem de seus sonhos para agradar ou satisfazer o parceiro ou a parceira. Eu queria alguém que me aceitasse como eu era, por inteiro. Alguém que me inspirasse e me desafiasse a ser a melhor versão de mim mesma. E queria ser essa mesma pessoa para meu marido. Eu via nosso relacionamento como um porto seguro para o qual ambos poderíamos retornar e nos abrigar quando precisássemos, ao mesmo tempo garantindo que ambos tivéssemos a liberdade para realizar nossos próprios sonhos. Mais que isso, eu queria um casamento com igualdade, baseado em amor, respeito e confiança.
Ainda acredito que um casamento com igualdade, em que duas pessoas são igual e simultaneamente motivadas em suas carreiras, é possível, mas não tão fácil quando os filhos são pequenos. As crianças devem vir em primeiro lugar. Sempre sonhei em constituir uma família, e quando esse sonho se realizou, meus filhos naturalmente se tornaram minha prioridade. Acredito que as mulheres conseguem fazer qualquer coisa, só que não tudo ao mesmo tempo. Devemos priorizar, como os patriotas jogam em Boston e os horários do Tom são rígidos. Vi as coisas da seguinte forma: meu trabalho como modelo era muito mais flexível que o trabalho dele. Nova York pode ser a capital da indústria da moda, mas meu trabalho de modelo não é um emprego de 9 às 5 e eu não precisava morar em Manhattan para continuar fazendo o que fazia. Também sentia que já tinha conquistado muita coisa, pelo menos no mundo da moda. Não sentia a necessidade de continuar provando do que era capaz. Não havia sido fácil para mim chegar ao topo da montanha, mas depois de anos de trabalho árduo, eu tinha conseguido. Então me perguntei: preciso estampar mais uma capa de revista? Preciso de mais uma campanha? Preciso fazer mais uma aparição em evento? Não mesmo. Minha prioridade passou a ser minha família e passar a maior parte do tempo com eles. Eu queria construir a melhor relação possível com o Tom, Jack e nossos filhos. Adoro ficar em casa e também sou o tipo pacificador que gosta de deixar tudo melhor, mais fácil e mais harmonioso para as pessoas que amo. Muitas mulheres provavelmente sabem do que estou falando. Também nunca olhei para trás. Nosso filho Benny nasceu em dezembro de 2009 e 2 meses depois, quando a temporada de futebol americano terminou, o Tom, o Benny e eu mudamos para Los Angeles, onde o Jack morava, para que todos pudéssemos estar mais próximos dele. Mas no começo do verão, nossa família voltou para Boston a tempo do início dos treinos. Um casamento novo, um bebê novo, uma nova vida na Nova Inglaterra. Foi uma grande transição para mim. Não conhecia ninguém em Boston e morar lá tornava mais difícil realizar meu trabalho, mas estava apaixonada pelo Tom e queria fazer nosso casamento dar certo. Então, aquilo que tinha me esforçado tanto para conquistar, o que eu havia feito desde os 14 anos de idade, precisou ficar em segundo plano. Não foi uma transição totalmente isenta de dificuldades. Minha carreira tinha sido centrada nas necessidades de uma única pessoa, as minhas. Eu podia ir e vir, trabalhar e viajar para cá e para lá, e fazer o que eu queria fazer. Esse capítulo da minha vida foi substituído pelas necessidades de uma família em crescimento. Com a chegada do Benny e da Vivi, logo descobri que ser mãe dava muito mais trabalho que ser modelo. Qualquer mãe com filhos pequenos sabe que é uma tarefa intensa. A agenda do Tom durante a temporada de futebol americano exige tanto dele que fico com quase todas as responsabilidades da família. Encaro esse estágio da minha vida como sendo um vale. Não porque seja negativo de forma alguma, mas porque, depois de se chegar ao topo da montanha, não há outro lugar para se ir a não ser para baixo. No topo de uma montanha é sempre ensolarado. Claro, e se tem uma vista ampla. Por outro lado, a vida num vale é mais calma e restrita. O vale me dá a oportunidade de compreender um lado diferente de mim mesma e de me dedicar a ser a melhor esposa e a melhor mãe que posso ser. Tudo enquanto vivencio o amor dos meus filhos. Mas dei sorte. Ao contrário de muitas mães em tempo integral, tive a oportunidade de começar a trabalhar muito cedo e em meus vários anos de trabalho árduo haviam me proporcionado uma independência financeira. Ainda tenho a oportunidade de viajar para cumprir alguns contratos de trabalho e dedico parte do meu tempo livre às causas que são importantes para mim. Esses trabalhos e essas viagens são como visitas rápidas ao topo da montanha, seja quando estou desfilando na passarela das Olimpíadas do Rio ou fazendo um discurso sobre o meio ambiente na ONU. Mas recuso a maior parte dos trabalhos como modelo. Ou o Tom tem um jogo importante, ou o Benny tem uma apresentação de teatro na escola. Ou talvez o Jack vá nos visitar no fim de semana. Ou a Vivi está com uma tosse que não passa. Seja lá qual for o motivo, a agenda nem sempre permite, e minha família vem em primeiro lugar. Quando as crianças eram bem pequenas, houve momentos em que me senti sobrecarregada e confusa.
às vezes até um pouco deprimida, embora me esforçasse ao máximo para ser forte. Eu sentia o peso da nova responsabilidade que a maternidade havia me trazido. Queria fazer o meu melhor e fazer tudo direito. A questão é, eu era sempre mãe de primeira viagem, aprendendo as coisas na marra, e além disso, às vezes me sentia dividida por saber que havia muito mais que eu queria criar no mundo. O Tom participava de tudo ao meu lado o máximo que podia, mas, durante a temporada, ele sai às 6 da manhã e eu geralmente só o vejo de novo na hora do jantar. Graças a Deus, minha mãe ficou comigo durante o mês depois que o Benny nasceu. Sem minha mãe, Fafi e Maíra, minha amiga Edoula, que depois de muita persuasão, se tornou nossa babá por um período. Não acredito que eu teria me saído tão bem. Ao mesmo tempo, a vida inteira eu estive conectada com minha energia masculina. Realize, realize, realize. Vá em frente, vá em frente, vá em frente. Quando estava grávida do Benny, resolvi aprender a pilotar helicóptero. Falando em abraçar minha energia masculina, descobri um piloto chamado Stu. E nos 3 meses seguintes fiz um curso intensivo de navegação, padrões de clima, nuvens estratos, nuvens cúmulos e os efeitos da condensação durante o voo. Aprendi a pilotar à noite e em más condições de tempo. Como pousar o helicóptero numa área limitada e a me comunicar com os controladores de tráfego aéreo na torre de comando. Cumpri as 60 horas necessárias para receber o certificado de piloto privado de helicóptero. Embora tenha parado pouco antes de obter minha licença, já que o Tom e eu achamos que seria perigoso demais fazer o teste final, que envolvia executar um pouso de emergência com o motor inoperante. Ainda assim, foi divertido passar por todo o processo. Eu estava pilotando um helicóptero R-44, o Pássaro, como Stu e eu o chamávamos, alguns dias antes do Benny nascer. O vale também me lembra da importância do elemento feminino na vida de qualquer família. Se você é um homem ou uma mulher que trabalha fora, leva 2 vidas diferentes, a primeira, sua vida do lado de fora, acontece no mundo. É centrada na motivação, na realização profissional e em ganhar a vida para sustentar a família. A segunda vida é a que existe do lado de dentro. Essa é focada em cuidar da casa, dos filhos, manter uma agenda, ficar de olho num milhão de detalhes como tarefas escolares, consultas médicas, obrigações sociais e garantir que todos estejam indo bem e que tudo esteja correndo com tranquilidade. Muitos homens se concentram na vida do lado de fora, assim como muitas mulheres, mas para que alguém tenha sucesso e prosperidade na vida de fora, precisa ter uma vida de dentro segura e estável. É por isso que cada vez que eu ouço alguém dizendo "ela é só mãe", fico irritada. Ser só mãe é o alicerce de tudo. Ser só mãe garante que nossos filhos tenham a base e o apoio de que precisam para ter sucesso não só no trabalho, mas na vida. Milhões de só mães estão ocupadas criando os homens e as mulheres do futuro que algum dia vão influenciar o mundo de maneira positiva ou negativa. Nossa cultura gosta de tratar a rotina multitarefa das mulheres como uma obrigação, e não é. Existem muitas mães por aí que tornam tudo possível e fazem tudo acontecer, e na minha opinião, são incríveis. Enfim, conforme o passar do tempo, eu ia ficando cada vez mais ciente de que me faltava equilíbrio. Com 2 filhos pequenos, uma casa para cuidar e um marido trabalhando o dia inteiro e às vezes viajando para jogar, me dei conta de que não estava numa posição muito saudável. Foi quando comecei a fazer pequenas mudanças. Em vez de ficar sozinha em casa cuidando dos filhos quando recém-nascidos, convidava uma amiga para tomar chá. Depois uma amiga para caminhar. Quando voltei a trabalhar, passei a levar o Ben e a Vivi comigo para que pudesse amamentá-los. Foi um período intenso. Não dormia quase nada à noite e trabalhava o dia inteiro. Parecia um zumbi. Certa vez, lembro-me de estar amamentando o Benny numa longa viagem de avião dos Estados Unidos para o Brasil e me sentindo a pior mãe do mundo, mesmo sabendo que me sentiria pior ainda se eu o tivesse deixado em casa. Ainda assim, voltar a trabalhar depois de ter filhos parecia férias. Aos poucos, comecei a recuperar o equilíbrio das minhas energias, masculina e feminina, e também pude ver como esse mesmo equilíbrio estava se formando em meus próprios filhos.
Jack e Ben já estão conectados aos seus lados mais sensíveis e intuitivos. E aos 5 anos, a Vivi já é muito forte e seu estilo é do meu jeito ou nada feito. Ela é determinada e motivada a alcançar seus objetivos. Ao mesmo tempo, é extremamente carinhosa e inteligente. Ela tem o pai na palma da mão e sabe disso. Está sempre tão feliz, é tão iluminada e alegre que todos dizem que a Vivi está saltitando pela vida. Benny, que tem 8 anos, adora música e arte, ama cantar e brincar de Lego. Ele ama os animais e o planeta, tanto que, certa noite, logo depois que voltei para casa de uma viagem à Amazônia, começamos a conversar sobre o que cada um de nós poderia fazer para proteger a vida na Terra. Ele me perguntou o que ele poderia fazer. Sugeri que, em vez de receber presentes de aniversário, pedisse aos amigos que usassem o dinheiro para fazer doações a fim de proteger seus animais preferidos. Então, nos últimos 2 aniversários, seus amigos fizeram doações para ajudar a salvar os elefantes e as baleias. Ele sente muita empatia e também gosta de passar um tempo sozinho, sonhando acordado. Do mesmo jeito que eu fazia quando tinha a idade dele. Dos 3, Jack, o mais velho, é o mais responsável e também mantém um equilíbrio saudável entre as energias masculina e feminina. É extremamente dedicado, adora jogar futebol e certa vez disse ao pai que um dia vai querer estudar em Michigan, a universidade que Tom frequentou. É claro que Tom abriu um sorriso de orelha a orelha. Como pai, ele também é bondoso, sensível e generoso. Eu me sinto muito abençoada por tê-los na minha vida. Eu os amo tanto. Meu papel do ponto de vista é ser a guardiã deles e permitir que cada um descubra suas forças e seus talentos inatos. Também tento dar o exemplo com minhas próprias ações, de modo que eles possam ver que sou. E ao mesmo tempo, forte e acolhedora. Agora que as crianças estão mais velhas e na escola, sei que logo estarei pronta para começar a escalar outra montanha. Aprendi que gosto disso. Nunca morei no vale por tanto tempo, mas não trocaria o tempo passado lá por nada neste mundo. Meus filhos me deram um senso de propósito mais amplo e uma motivação maior. Antes deles nascerem, eu já era apaixonada pelas causas ecológicas e ambientais, mas agora levo 100 vezes mais essa dedicação, energia e urgência para o mesmo trabalho. Ter filhos tornou ainda mais importante, para mim, fazer o que posso para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Há pouco tempo, o Tom e eu nos lembramos da conversa que tivemos logo que casamos, quando ele me disse que jogaria por mais 10 anos e depois se aposentaria. Mas reconheço que tem sido melhor para nós pensar naquela conversa como um mapa e não como um destino. Hoje, Tom está jogando melhor que nunca e ainda ama a profissão. Nunca conheci alguém, na minha vida inteira, que amasse mais uma coisa do que meu marido ama, jogar futebol americano. Fico impressionada com o comprometimento, o foco e a dedicação incansável que ele investe em ser o melhor no que faz. Ao mesmo tempo, nós dois sabemos que a duração da carreira de um atleta é limitada. Eu me preocupo com a sua saúde física, como qualquer esposa. Tenho medo por ele e pela nossa família também, porque o futebol americano é um esporte de muito contato físico. Mas não vou dizer para ele parar de fazer o que ama. Sua dedicação, disciplina e seu comprometimento para ser o melhor no que faz são algumas das razões pelas quais eu o amo. Tom vai se aposentar quando achar que é a hora. A decisão tem que partir dele. No fim das contas, se o Tom está feliz, todos nós ficamos felizes. Uma das particularidades sobre ser mulher, esposa e mãe é que estou sempre buscando o que é melhor não só para mim ou para o Tom, mas para todos na família. Qual é o melhor jeito de apoiar e suprir as necessidades de todos enquanto seguimos em frente? Nesse sentido, as mulheres têm muito em comum com o planeta Terra. O que importa mais para mim nesse exato momento, minha prioridade número 1, na verdade, é que o Benny, a Vivi e o Jack cresçam juntos num ambiente estável. Que eles possam crescer e se sentir parte de uma comunidade e fazer amizades boas e duradouras. Quero que se sintam seguros e amados e que saibam que podem sempre contar uns com os outros, que tenham uma base forte e sólida na nossa família e na nossa comunidade,
e que Tom e eu sempre estaremos ao lado deles para o que der e vier, não importa o que aconteça. Qualquer que seja o lugar em que nós acabemos morando no mundo, um lar não é uma estrutura ou um lugar literal, com pintura, tijolos, janelas ou tapetes. Lar para mim tem a ver com lembranças, emoções e momentos maravilhosos. Os apartamentos e as casas onde já morei são lugares de amor, de boas lembranças, de todos nós passando tempo juntos e criando a mesa de jantar. Na minha opinião, lar é um lugar dentro de mim, é onde quer que minha família esteja. Às vezes, digo às pessoas que meu marido e eu nos amamos tanto que nos casamos 2 vezes. Tom e eu viemos de famílias ligadas à Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente do lado de minha mãe, que teve até uma irmã que virou freira. Nossos pais estão casados há décadas. Significava muito para eles que o Tom e eu tivéssemos uma cerimônia de casamento tradicional, numa igreja. E é claro que queríamos satisfazer o desejo deles. Nas semanas que antecederam a cerimônia na igreja, Tom e eu passamos muito tempo conversando sobre o que queríamos do nosso relacionamento. Como já mencionei, expliquei a ele que a última coisa que eu queria do nosso casamento era codependência. Quando você sente que precisa salvar a outra pessoa, quando passa o tempo todo se preocupando com as necessidades dela, a ponto de incorporá-las à sua vida ou até de se apropriar delas como suas. Quando você sente o ímpeto de resgatar ou de curar o outro. O que pode ser mais perigoso do que estar num relacionamento em que o par não pode respirar sem você? Ou quando o outro precisa que você o complete? Ou quando alguém se torna responsável por preencher as partes que faltam em você e você se perde e perde a própria identidade? Não. Nosso casamento não só tinha que ser baseado em amor, respeito e honestidade, precisava ser interdependente. Quando 2 pessoas fortes se amam, mas nunca a ponto de sacrificar sua felicidade e seus valores. Eu não era o Tom, Tom não era eu. Nós nos amávamos, mas não éramos a mesma pessoa. Pelo resto de nossas vidas, estaríamos ambos em constante mudança. Sei de muitos casamentos que terminam porque um acusa o outro de fazer exatamente isso, mudar. Mas o que havemos de fazer se não continuar mudando ao longo da vida? As árvores perdem as folhas no outono, dormem no inverno, brotam na primavera e renascem no verão. O sol nasce, seguido pela chuva, pela neve, pelas nuvens ou por mais sol. E o mesmo acontece com as pessoas. Como descobrir enquanto estava vivendo no vale? Há um ritmo natural para tudo, um tempo para se retrair e um tempo para expandir, um ritmo que pode se repetir muitas vezes ao longo de uma vida. Voltando à história, nossa primeira cerimônia aconteceu em 26 de fevereiro de 2009, quando fizemos nossos votos na Igreja Católica de Santa Mônica, na Califórnia. Além do Tom, de mim e do Padre Lloyd, que nos casou, os únicos presentes eram nossos pais e o Jack, que tinha 2 anos na época, e levou as alianças até o altar. Alguns dos nossos melhores amigos também compareceram. Um deles ficou encarregado de fotografar o evento, mas se emocionou tanto durante a cerimônia que quase todas as fotos ficaram fora de foco. Depois da celebração, todos voltamos para casa e comemos salada, bifes preparados na grelha pelo Tom e bolo. Essa foi a recepção do nosso primeiro casamento. Não me lembro de ter tido nenhuma fantasia de contos de fadas, quando pequena, sobre o meu casamento. Por exemplo, nunca me imaginei num vestido de noiva branco e longo, rodeada de madrinhas. Não, eu imaginava um casamento nada convencional. Se me casasse, seria em meio à natureza, que é a minha igreja de verdade. E a cerimônia deveria ser divertida, linda e informal. Eu estaria descalça, diria meus votos bem no instante em que o sol estivesse se pondo. A primeira vez que visitei a Costa Rica, me apaixonei pela sua natureza virgem e pensei, espero poder morar aqui um dia, e achei que seria o lugar perfeito para um casamento. A Costa Rica me lembrou tanto o Brasil, o clima, a umidade, o mesmo tipo de gente simples, gentil e calorosa. Há macacos e pássaros nas árvores, golfinhos e pelicanos no mar e milhões de borboletas. O clima é úmido, como se estivesse inspirando e expirando. A natureza viva.
Aos 20 e poucos anos, quando comecei a ganhar mais dinheiro, comprei um pedaço de terra numa área remota do país e comecei a construir uma casa lá. Exatamente como eu havia imaginado um dia, nosso casamento na Costa Rica foi, como eu esperava, divertido, lindo e informal, mais espiritual que religioso. Já conheci muitas noivas que ficam estressadas nas semanas que antecedem o casamento, preocupadas com o fotógrafo, com a comida, com o barman ou com as cores dos vestidos das madrinhas. Eu não queria pensar nessas coisas. O que realmente pensei nas semanas antes da cerimônia foi nas coisas que havia admirado em outros casamentos, na mesma linha do equilíbrio das energias masculina e feminina dentro de todos nós. O casamento ideal é uma dança na qual os parceiros se reservam em doar e receber, liderar e seguir, orientar e aprender pelo resto da vida. Acredito que uma mulher que tem essas duas energias em equilíbrio vai atrair um parceiro com o mesmo equilíbrio. Lembre-se, o ideal é que cada um de nós tenha poder e amor na mesma medida, força e compaixão. Sempre amei poesia e um mês antes do nosso casamento na Costa Rica, encontrei um poema que pareceu ter sido composto sob medida para mim. É da obra O Profeta, de Khalil Gibran, e foi escrito há quase 100 anos. Vocês nasceram juntos, e para todo sempre assim devem ficar. Juntos quando a asa branca da morte seus dias dissipar. Sim, até na memória silenciosa de Deus irão se conservar. Porém, que em sua proximidade haja espaços vazios, e que os ventos dos céus passem entre seus corpos a dançar. Um ao outro se amem, mas não façam do amor uma prisão. Que ele seja um mar em movimento entre as praias de suas almas. Encham de cada um a taça, mas não bebam de apenas uma. Deem um ao outro o pão, mas não comam do mesmo pedaço. Cantem, dancem juntos e se alegrem, mas permitam ao outro ficar só. Ainda que separadas, as cordas do alaúde vibram a mesma canção. Deem seus corações, mas não para o outro guardar, pois apenas a mão da vida pode seus corações conter. E permaneçam juntos, mas não próximos demais, pois afastados os pilares de um templo permanecem, e na sombra do outro o carvalho e o cipreste não crescem. Esse poema me lembrou que duas pessoas que se amam podem alcançar tanto a interdependência quanto o equilíbrio. Com esse equilíbrio, cada um se torna um pilar forte o suficiente para sustentar o amor enquanto permanecem lado a lado. Um não precisa se apoiar no outro, colidir com ele ou se fundir com o outro. Um pilar forte se mantém erguido por si só. É perfeito sendo simplesmente ele mesmo, e de seu lugar escolhe compartilhar e permanecer junto ao outro. Nossa segunda cerimônia de casamento aconteceu ao pôr do sol de um dia quente no começo de abril. Antes da cerimônia, minha irmã Fafi me ajudou a arrumar o cabelo. Usei rímel à prova d'água, pois sabia que ia chorar, porque sempre choro. E não teria sido uma visão muito bonita ficar com os olhos de panda no meu próprio casamento. Cerca de 40 pessoas se reuniram na nossa sala de estar, integrada à área externa da casa, minha família inteira e a do Tom, incluindo sobrinhas e 3 melhores amigos de cada um. Numa mesa próxima coberta de velas e cristais, os mais variados, havia 2 recipientes, um contendo mel e outro arroz. O mel dizia para adoçar nosso futuro e o arroz para atrair prosperidade. Jack tinha 2 anos e, de novo, foi nosso pajem. Usei um vestido de alcinha branco simples, estava descalça, a cerimônia foi curta e as últimas palavras que todos ouviram foram: pois afastados os pilares de um templo permanecem, e na sombra do outro o carvalho e o cipreste não crescem. Não houve uma recepção formal depois. Foi mais uma festa sem protocolo, alegre e descontraída, como sempre havia imaginado que seria. Os convidados comeram comida mexicana e beberam margaritas. Ficaram sentados ou circulando pela cozinha, pelo jardim ou à beira da piscina. Minha irmã Patty e a irmã do Tom, Julie, leram um lindo poema cada uma, e todos comeram bolo de chocolate. Tom tinha criado as playlists, a dele tinha músicas de Ray LaMontagne, Amos Lee, James Taylor e outros.
E num dado momento, meu amigo Nino, que conheço desde meus primeiros dias em Nova York e é como um irmão para mim, plugou seu iPod na caixa de som. As crianças foram nadar na piscina enquanto os convidados dançavam. Lembro que bebi 2 margueritas e depois de 2 margueritas você não se lembra de muita coisa, nem se importa muito com mais nada. Mas me lembro de procurar Tom e de encontrá-lo. E embora não consiga lembrar quem puxou o outro e quem seguiu, isso importa? Começamos a dançar. Ainda estamos dançando e crescendo com os altos e baixos da vida. Então aqui vai uma reflexão. Imagine o que aconteceria se cada um de nós conhecesse a si mesmo tão completa e profundamente quanto possível, e que vivêssemos cada dia de nossas vidas com consciência e compaixão, sem projetar nossas emoções nos outros, ou permitir que nossos egos distorçam a realidade. Se todo mundo fizesse o esforço necessário para se conhecer melhor e assumisse a responsabilidade de ser a melhor versão de si mesmo, acredito que o mundo seria um lugar diferente, um lugar melhor. Então, por onde você pode começar? Como pode destrancar essa porta? Ou, colocando de outra forma, como pode saltar para fora do poço? Não há um jeito melhor que outro, há o seu jeito. Há milhões de maneiras diferentes de nos conhecermos melhor, e o seu método de mergulhar fundo é único para você. Lembre-se de que estamos todos aqui para aprender. Na minha experiência, nos metemos em encrenca só quando seguimos os outros em vez de seguir nossa voz interior e nosso próprio caminho. Obviamente, sempre com amor e respeito pelos outros. Como sempre lembro a meus filhos, devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É por isso que incentivo você a viajar, na sua cabeça, no seu coração, nas suas crenças. Você poderia começar prestando atenção aos seus pensamentos, às suas palavras e ações, ou começando a praticar a meditação, ou se fazendo perguntas, lendo livros, buscando inspiração em pessoas que admira, procurando outros que sejam sábios e sensíveis, com quem você possa aprender coisas novas, investigando tradições e sistemas de crenças antigos, explorando a mitologia ou o misticismo, se isso lhe atrai. Mais do que tudo, tente evitar julgar a si mesmo e aos outros, e principalmente, achar que tem sempre razão. O mundo está repleto de pessoas que alegam que seu modo de fazer as coisas ou seu sistema de crenças é correto e das outras pessoas é errado. Mas como podemos sequer saber o que é certo ou o que é errado? Todos temos liberdade de escolha. Vamos acreditar no que as outras pessoas dizem ser verdade ou vamos escolher procurar dentro de nós mesmos para encontrar a nossa verdade? Em outras palavras, se você estiver dentro do poço, salte para fora. Eu sei, é preciso ter coragem. Você não sabe o que há lá fora. O sapo certamente não sabia, mas depois que der o salto, vai estar diante de mais estrelas e mais céu do que sabia existir. Você vai aterrissar num lugar novo e talvez até desnorteante, um lugar que expande e aprofunda sua compreensão de si mesmo, do mundo, do seu papel no mundo e até mesmo de portais para outros mundos. Por que não explorar e atravessá-los também? O universo é infinito e nossa compreensão dele é tão pequena. Seja lá por onde você escolha ir, desejo uma jornada segura e emocionante e que você possa sempre estar em conexão com o amor e ser guiado por ele.